O SERPRO, em parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, realiza o primeiro Fórum de Governança Corporativa. Este evento objetiva debater a governança na administração pública, gerando insumos para os trabalhos a serem desenvolvidos pelo subgrupo de trabalho de governança corporativa no âmbito do segmento das áreas de integração para o governo eletrônico da arquitetura EIPING, Padrões de Interoperabilidade Brasil. A programação será composta por 4 mesas de discussão. Nesta manhã, teremos a mesa de abertura, que discute a integração pela governança, a mesa 1, a experiência da ASEG na gestão de projetos estratégicos do governo federal, e a mesa 2, as arquiteturas e a governança corporativa de TI e de dados. Na parte da tarde, teremos a mesa 3, experiências em governança na academia, governo e mercado, e a mesa 4, o desenvolvimento de competências para a governança corporativa. A programação completa está na pasta do evento. Informamos que as perguntas devem ser feitas através do formulário disponível na pasta ou na recepção e serão respondidas ao final de cada mesa. Este evento também está sendo transmitido pelo Assiste, vídeo streaming livre do SERPRO, e quem estiver assistindo pela internet pode fazer perguntas via WhatsApp pelo número 6193388187. 6193388187. E para a mesa de abertura deste evento, convidamos o diretor de desenvolvimento do SERPRO, José Aquino, o secretário adjunto da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Fernando Siqueira Júnior, e o moderador, coordenador de projeto no SERPRO e coordenador do GT5 da EIPING, Marcos Vinícius da Costa. Podem tomar seus lugares à mesa. E para a abertura deste evento, já passamos a palavra ao diretor de desenvolvimento do SERPRO, José Aquino. Bom dia, todo o pessoal que presente aqui na sede do auditório da SERPRO. Tem pessoas, né, na regional de Recife e Minas Gerais. E temos um conjunto de pessoas, né, assistindo pela internet. O SERPRO fica muito contente de acolher vocês e fazer parte dessa discussão e desse fórum que reflete bem os tempos atuais, né? Quando a gente fala de compartilhamento de informações, principalmente no nível de governo, né? Nós aqui todos trabalhamos, né, muito nesta área de informação, mas a gente ainda tem um grande desafio que é realmente compartilhar as informações. Eu acho que é um grande debate, é um dia de grande trabalho, e eu quero dizer para vocês que nós ficamos no SERPRO muito contentes. Eu gostaria de destacar aqui, então, algumas pessoas que, né, nos auxiliaram muito e estão participando e vão participar nesse dia, né? Ao Fernando, né? A SLTI, um grande parceiro neste assunto e condutor, inclusive a nível de governo, sobre esse assunto. E na nossa área interna, o Marcos Vinícius, né, que participa na empresa no departamento da CETEC, que faz prospecção e que de tecnologia, e é um departamento que muito atuante nesse assunto. Então, o Marcos, o Zé Lecádio, que não se encontra, que está em uma outra atividade também, né? Agradecer eles por ter conseguido, né, formar este grupo para este importante assunto de debate. Aos palestrantes aí, que hoje vão nos dar, né, seu conhecimento e permitir o debate, né, ao Rossano Tavares, ao Daniel Gesino,
ao professor Geraldo Loureiro, ao professor Souza Neto, a Débora Arocha, ao Arthur Neves, a Andréia Ricciardi, e lá nós, no início da tarde, vamos ter uma dos palestrantes, uma dos debatedores, vai conduzir por áudio lá de Minas Gerais, a Andressa Linhares. Então, gente, assim, realmente, né, é muito bom, muito importante a gente discutir e também, né, compartilhar. Né? A SERPRO aqui, como vocês sabem, tem um conjunto muito grande, né, de pensadores, desenvolvedores de ferramentas, de soluções, e tem informações aqui guardadas nos 3 data centers de muita informação armazenada. E o nosso desafio é como mostrar isso para as áreas de governos e também para a população em geral. Né? E foi com a criação da Live, avançou, mas a gente ainda tem muito a avançar. Então, acho que muito serviço pela frente, muita discussão, muito debate, muita troca de ideia, e isso é que faz a gente engrandecer nesse movimento. Não sei se o Fernando quer dar só alguma palavrinha aí de início, e a gente já iniciaria até para... E o Marcos também, se tem alguma comunicação, só para a gente iniciar, e passamos direto para a primeira palestra. Tem algum comentário, Fernando? Eu teria uma apresentação rápida para fazer sobre governança e falar um pouco da nossa participação da SLTI no evento de hoje. Marcos, alguma coisa? Então, muito obrigado, pessoal. Vamos passar para a primeira apresentação, que é o Fernando já, né? Exatamente. Então, passamos a palavra para o secretário adjunto da SLTI, Fernando Siqueira Júnior. O nosso diretor de desenvolvimento precisa se ausentar para cumprimento da agenda, então ele agradece a compreensão de todos. Pode ser daqui. Bom dia a todos e a todas. Bom, gostaria de agradecer ao Marcos Vinícius pelo convite, nosso parceiro de longa data, de pelo menos 5 anos de desafios aí em modelo global de dados, em análise das bases dos sistemas estruturantes, em integração entre eles. Já fizemos muito, tem muito para ser feito e os desafios que estão pela frente são a razão pela qual a gente está aqui hoje. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Você passa para a gente? Bom, queria agradecer também ao SERPRO como todo, ao presidente Marcos Vinícius Mazzoni, pelo convite. A SLTI está aqui hoje representando o Ministério do Planejamento, então estamos com alguns colegas participando. Teremos uma agenda também à tarde com a nossa diretora de Governo Eletrônico. Eu combinei com o Maurício que faria uma apresentação inicial de mais ou menos 20 minutos. Eu preparei 10 slides para nos apoiar. A agenda que eu proponho é falar rapidamente sobre esses 5 temas. Primeiro, uma abordagem inicial sobre o conceito de governança corporativa. Eu acredito que a maioria de vocês domina o assunto, mas só para a gente introduzir. Um comparativo sobre gestão versus governança. Aí eu gostaria de apresentar para vocês o trabalho da SLTI no contexto do CISP e o papel da SLTI como órgão central do CISP. E, por último, comentar com vocês alguns projetos que a SLTI, o Ministério do Planejamento, conduz. Por gentileza. Bom, aqui eu estou apresentando como opção de análise de conceitual de governança corporativa, eu trouxe 2 conceitos. O primeiro é do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. As boas práticas de governança corporativa convertem
princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade. Uma abordagem do IBGC. Agora, uma abordagem do IBGP, Instituto Brasileiro de Governança Pública, e aqui eu já registro que haverá uma participação dos dois institutos durante essa palestra. E só para ler rapidamente, a proposta de definição do IBGP, governança corporativa envolve sistemas e processos organizacionais que alinham os papéis e as responsabilidades dos gestores com os relacionamentos internos e externos da corporação para produzir resultados estratégicos mensuráveis e responsáveis. E só para provocar o debate do dia de hoje, uma diferença importante sobre governança nas empresas e governança no governo. Mudam-se alguns stakeholders que têm papel preponderante. Por exemplo, quem é o cliente em cada frente. O cliente na área privada. Vou testar aqui. Aqui? O cliente na área privada é o acionista, é o dono da empresa, é o cliente da empresa. E no governo, um dos principais stakeholders é o cidadão, a sociedade. Então, isso pode gerar um debate muito interessante ao longo do dia. Bom, aqui é uma comparação sobre os dois conceitos, o conceito de gestão de TI e o conceito de governança de TI. Então, a gestão de TI tem um foco mais interno, a governança de TI, ela abrange o foco interno e, como o conceito do IBGP cita, também tem um envolvimento com a parte externa. A gestão tem uma visão departamental individual e a governança a visão de conjunto da organização. Foco no presente, no caso da gestão, e foco no futuro, no caso da governança. A gestão trata do acompanhamento de operações e projetos. A governança pensa em estratégias e, sempre que possível, pensa em inovação. Custos e qualidade é o foco da gestão, o foco da governança é a geração de benefícios. O gestor de TI, ele tem um foco na prestação de contas. A governança tem um foco no investimento sábio. E aí, mais duas comparações, um é controle, o outro mais focado em delegação, e talvez a principal comparação aí. A gestão de TI, ela é exercida pelo titular de TI, pelo CIO, e a governança de TI é exercida pela alta direção. E aqui surge um grande desafio para o governo federal, é a gente envolver a alta direção dos órgãos da administração pública para exercer a governança de TI. Bom, aqui a gente preparou só um desenho para, de forma visual, contextualizar esses conceitos. Então, no posicionamento, a governança corporativa ela é abrangente na organização. Dentro da governança corporativa existe a governança de TI, com os 3 processos. A gestão de TI fica no nível inferior. E aqui embaixo a TI funcionando com 4 pilares, e aí eu vou falar um pouco mais na frente desses 4 pilares, que são segmentações que a SLTI utiliza para fazer a governança do CISP. Bom, eu acredito que a maioria de vocês conhece o conceito, mas vamos equalizar. O CISP é o Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação. O CISP é o Sistema Orgânico de TI do Governo Federal, do Poder Executivo Federal. O Brasil é o único país do mundo que adota modelos de sistemas orgânicos, que são estruturas transversais, não compondo estruturas organizacionais dos órgãos, mas funcionando de forma transversal nos órgãos. Então, para dar 2 exemplos. Existe o CIPEC, que é o Sistema de Pessoal Civil do Governo Federal, cujo órgão central é a Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento. Por exemplo, o CIPEC tem
o SIAP, que é o Sistema Computacional que apoia o Sistema Orgânico CIPEC. Só para dar mais um exemplo, existe também o SISG, que é o Sistema de Serviços Gerais, que é o sistema de logística do governo, que tem como órgão central também a SLTI. E o SISG, fazendo analogia, tem um sistema computacional chamado CIASG, dentro do CIASG, o ComprasNet, que é muito conhecido, compras governamentais. Então, o CISP é o Sistema Orgânico de TI do governo. A SLTI é o órgão central do CISP, é responsável pela gestão e governança, sobretudo pela governança do CISP. O CISP ele é composto pelos órgãos setoriais, que é a TI dos órgãos da administração direta, por exemplo, a TI de cada ministério é um órgão setorial de TI, e também dos órgãos seccionais, que são as TIs das autarquias, e os órgãos correlatos que funcionam dentro de, por exemplo, ministérios. No caso do Ministério do Planejamento, no caso do planejamento, a gente tem TIs correlatas. Tem algumas secretarias que têm uma equipe de TI e elas são consideradas correlatas. E nós temos, à frente desse sistema, a Comissão de Coordenação, que é um grupo que tem reuniões periódicas, que se reúne, que é formado pelos chefes das TIs dos órgãos, chefes das TIs dos órgãos setoriais do CISP. Então, resumindo, os chefes das TIs dos ministérios, capitaneados pela SLTI, se reúnem, e atualmente as reuniões são mensais, para conduzir a comissão de coordenação do CISP, para exercer a governança do CISP. Bom, aqui um desenho para tentar retratar, já colocando em movimento essa estrutura. Ali, no lado esquerdo, a governança corporativa do CISP, que é exercida pela comissão e apoiada pela alta direção dos órgãos. Ali a comissão de coordenação, e a gente faz questão de colocar o órgão central, que é a SLTI, não numa posição acima, porque ela tem um papel de gestora de órgão central, mas a proposta da nossa gestão atual é que a SLTI seja um componente da comissão e a governança do CISP ela seja exercida por todos os órgãos de forma colegiada, com deliberações nas nossas reuniões. Aí vem aquela flecha direcionando para a alta administração de cada órgão, porque a gente entende que o nível de maturidade de governança de TI dos órgãos, ele é distinto. E cabe à comissão de coordenação fazer o trabalho, que é um dos nossos desafios, de buscar uma evolução na compreensão da importância da TI para os órgãos, junto à alta direção de cada órgão. E aqui vem os órgãos setoriais, seccionais e correlatos, e do lado de cá, na gestão, como eu falei na abordagem conceitual, na gestão das TIs dos órgãos, os dirigentes das áreas de TI. Bom, norteadores da SLTI na condução da governança do CISP. O primeiro norteador é a integração. A gente está fazendo um trabalho muito forte, buscando a integração dos CIOs ou dos chefes das TIs dos órgãos, sobretudo nessas reuniões. E a gente tem criado alguns outros canais de comunicação. E aí vem a comunicação. Um outro norteador fundamental, na nossa opinião, é ampliar a comunicação com os órgãos. A SLTI precisa conhecer profundamente quais são os problemas e as carências da área de TI de cada órgão. E só com integração de esforços de comunicação, a gente acredita que a gente vai evoluir. E tudo isso com foco em transformação e inovação, e não somente o foco na execução, na gestão, no dia a dia da resolução de problemas de TI, mas um foco na evolução, transformação e inovação. Bom, agora eu vou falar vou entrar nos projetos que a gente vem conduzindo a SLTI à frente, com apoio e participação direta da TI dos órgãos.
A nossa visão é que a SLTI ela precisa ter um papel de orquestração do CISP. A SLTI não consegue, e não é papel do órgão central, ser fornecedora de soluções, mas ela precisa orquestrar a busca pelas soluções. Então, se existe um determinado órgão que tem um grau, um nível de maturidade alto em determinada disciplina de TI, por exemplo, desenvolvimento de software, esse órgão passa a ser chave nessa disciplina no âmbito do CISP, no âmbito da comissão do CISP. E ele poderá multiplicar, com foco naqueles norteadores de integração e comunicação, o seu nível mais avançado aos outros órgãos. E cabe à SLTI, aí a SLTI vem assumindo esse papel, orquestrar esse compartilhamento de conhecimento e de projetos. E aí a gente propõe que as nossas frentes estejam divididas em 4 pilares, que são pilares básicos da área de TI. Agora eu vou comentar com vocês alguns projetos que a gente vem conduzindo dentro desse modelo de governança do CISP. Na área de infraestrutura, nós... voltando só um pouquinho, na nossa reunião de coordenação, da comissão de coordenação, ela era bimestral, a gente passou para mensal, definiu que as nossas reuniões precisariam ser mais efetivas e mais estratégicas. Então, nas reuniões a gente só delibera. E quando existe uma necessidade de conduzir um assunto, a gente cria grupos de trabalho. E a gente criou um grupo de trabalho para tratar de um grande projeto estruturante do governo, a gente costuma dizer da esplanada, que é evoluir um sistema para fazer o inventário de hardware e software do CISP. Nós estamos usando uma solução pública do portal de software público, chamada Cacique, e a gente está fazendo um trabalho, contratamos uma empresa para evoluir o Cacique para que ele seja o que a gente chama de supergerente na gestão do inventário de hardware e software, por exemplo, inventário de desktops da esplanada. A comissão de coordenação do CISP, ela precisa saber quantos desktops existem na esplanada, a gente não sabe. Existem outros projetos que estão sendo desenhados, ainda na área de infraestrutura, Datagov e o CETRIS. O Datagov, ele pressupõe avaliar do lado dos órgãos quais são as necessidades de hospedagem de sistemas e do outro lado quais são os fornecedores de hospedagem de sistemas que podem prover esse serviço, a começar pelo SERPRO, pela Dataprev, pela própria Telebrás e também pelos ministérios, órgãos que têm um ambiente de hospedagem, uma sala segura, que podem ser provedoras não só para eles mesmos. E aí vem o trabalho da comissão de coordenação de orquestrar essa análise das necessidades e também a análise da capacidade de fornecimento de quem pode fornecer esse serviço. Nós estamos estruturando esse modelo que a gente está chamando de Datagov. O que é o CETRIS? O CETRIS, assunto de segurança nacional, um assunto que mais recentemente ganhou muita força. O CETRIS é uma proposta para que se crie, sob coordenação da Comissão de Coordenação do CISP, uma sala de monitoramento de incidentes de segurança da esplanada. Porque existe uma recomendação do Gabinete de Segurança Institucional, que é o órgão central de segurança da informação do governo, para que cada órgão tenha uma equipe de tratamento de incidentes. Alguns órgãos já têm. Mas a gente precisa de uma governança dessas equipes com um centralizador no segundo nível. Então, a gente está começando a desenhar um modelo de equipe de tratamento de incidentes da esplanada em segundo nível para receber os incidentes de cada órgão quando um incidente requerer que se suba um nível acima. Vamos passar rapidamente para sistemas. Projetos que a gente vem conduzindo. Evolução da adoção dos padrões de acessibilidade, que é o EMAG, e de interoperabilidade, que é o EPING. Nas soluções de TI, nós temos um grande trabalho a ser feito. Isso é subtítulo do nosso evento de hoje, né, Marcos Vinícius? Que é a questão da interoperabilidade. Nós precisamos melhorar a interoperabilidade nos nossos grandes sistemas e
em última análise, isso vai trazer um grande benefício para o nosso cidadão, que hoje ainda tem situações em que ele precisa acessar 2 canais para completar a informação que ele precisa. Se a gente tivesse por trás, de forma transparente para ele, sistemas interoperáveis, facilitaria a vida do cidadão. Então tem muita coisa para ser feita e a comissão de coordenação vem tratando disso. Nós estamos fazendo um trabalho de evolução do nosso portal do software público, que é o www.softwarepublico.gov.br. Nós estamos reconstruindo o nosso portal. E nós estamos também, a partir de uma iniciativa, de um projeto do próprio, da área de TI do próprio planejamento, nós vamos começar a multiplicar uma solução de gestão interna de órgão para os demais órgãos. Isso é uma grande carência dos ministérios, por exemplo. Na área de pessoas, o grande desafio da SLTI, e a gente vem contando de forma evolutiva de um apoio importante da nossa alta direção, do Ministério do Planejamento, a gente precisa fortalecer a carreira do profissional de TI do governo federal. E a gente tem propostas para melhorar a questão da carreira e aumentar a frequência de concursos para essa função. Quem aqui, vários de vocês devem trabalhar com TI de governo, sabem da carência de profissionais de TI que existe hoje nos órgãos do governo federal. E por último, na área de processos, o primeiro item, a gente está desenhando um projeto que vai levar alguns anos para ser construído, de um sistema que é um projeto de longo prazo, para que o CISP, assim como eu falei antes, em relação a outros sistemas orgânicos, para que o CISP também tenha o seu sistema estruturante. Então, para dar um exemplo, hoje os ministérios, os órgãos do CISP, eles elaboram seus PDTIs com base num guia de elaboração de PDTI, que foi construído pela SLTI, mas cada um faz o seu PDTI com base em procedimentos internos e escreve o seu PDTI no editor de texto e publica em PDF. A nossa proposta com esse sistema estruturante é que ele vai ter uma série de submódulos e, por exemplo, um deles será o módulo de elaboração automática de PDTI, que vai permitir, primeiro, que o padrão de elaboração de PDTI seja muito mais homogêneo. Segundo, vai permitir que a SLTI e a própria comissão de coordenação consigam enxergar no mesmo ambiente todas as informações de PDTIs de todos os órgãos. Então, nós vamos saber, com esse sistema implantado, qual é a estratégia de aquisições, de desenvolvimento, de evolução de processos, tudo que está no PDTI, de cada órgão de forma consolidada. E, dessa forma, buscar a otimização de todo esse processo de planejamento. Para fechar, o modelo de governança de TI para os órgãos, nós temos uma parceria com a Universidade de Brasília e estamos tentando, para apoio a todo esse trabalho, um auxílio do meio acadêmico para a gente estruturar essa atuação. E, por último, eu inseri de última hora ali o WikiCISP. A gente acaba de lançar, dentro desse desafio, que tem como um dos norteadores a comunicação, a gente acaba de lançar o WikiCISP. Eu vou passar aqui, que é esse link. A gente acaba de lançar e convido vocês a visitarem. Que dispensa explicação, né? É uma wiki dos órgãos de TI do governo. E o último slide é só para uma visão que a gente tem de TI do governo. A gente entende que na linha do tempo e lá na vertical, que aí apagou a palavra ali, é maturidade. É maturidade de TI no eixo Y. A gente entende que a nossa busca, se a gente conseguir executar o que a gente planejou na nossa estratégia geral de tecnologia da informação e comunicações, que a gente inclusive está publicando nos próximos dias mais uma revisão, e isso que eu estou apresentando aqui para vocês, a gente faz constar lá na nossa apresentação da EGTI, toda essa questão de comunicação, integração, orquestração. A gente entende que, ao longo do tempo, a gente vai conquistar uma maturidade, porque hoje nós temos a seguinte situação no governo, como eu falei antes,
No nível mais baixo de maturidade, algumas TIs, elas se dedicam a grande parte do seu tempo executando e não tem tempo para crescer, não tem tempo para transformar e inovar. Para um órgão sozinho sair disso, precisa de alguns heróis que além de ter que executar, que é o dia a dia de suporte, de consertar computador, de helpdesk, de sistema que parou, de e-mail que está fora do ar, ele começar a pensar no futuro. No segundo nível, ele já começa a conseguir crescer um pouco mais e transformar um pouco mais. E ao longo do tempo ele vai conseguindo respirar. Ele consegue colocar toda a sua parte produtiva, que é a parte de gestão do dia a dia da TI, com uma parte da sua equipe e com uma parte do seu tempo, e passa a ter tempo para pensar em crescer e se transformar. Para vocês terem uma ideia, tem alguns CIOs de ministérios que faltam às nossas reuniões de comissão porque fica lá executando, não tem nem tempo de ir na reunião mensal do CISP. Então, nossa meta, nossa visão de futuro é perseguir esse caminho, buscando, primeiro, um nivelamento da maturidade dos órgãos, porque a gente quer que os órgãos, todos nós estejamos mais próximos um do outro, e a gente vai buscar um nivelamento, e todos crescermos juntos. É isso, gente. Muito obrigado pelo convite, Marcos Vinícius, obrigado a todos, e desejo para vocês um excelente evento. Bom dia. Só lembrando que as perguntas são efetuadas através do formulário e o pessoal de apoio está aí para receber os formulários de vocês. Então, passamos agora a palavra ao moderador, coordenador de projeto no SERPRO e coordenador do GT5 da IPING, Marcos Vinícius Costa. Bom dia. Reforço o agradecimento do diretor do SERPRO da vinda de vocês, do convite para discutir governança. Vários dos palestrantes já estão aqui. Estou vendo colegas nossos que não são de Brasília e vieram para esse evento, colegas de Brasília. Então, queria reforçar esse agradecimento, porque nem todos estavam aqui naquele momento. Agradecer ao Fernando por ter vindo e ter preparado essa apresentação para a gente, onde ele traz a visão da SLTI e do CISP, Bom, a gente está aguardando as perguntas. Enquanto a gente aguarda, a gente já recebeu algumas pelo WhatsApp. E eu queria compartilhar com vocês, junto com o Fernando. A gente percebe, Fernando, essa mudança da SLTI no sentido de ir ao encontro de uma sinergia entre os órgãos do CISP, indo ao encontro de uma maior comunicação entre os agentes, entre aqueles que coordenam a TI dos órgãos. Caso algum órgão ainda não participe dessa discussão, como ele faz? Com quem ele interage para participar dessa discussão? Alô? Bom, com esse modelo que a gente está adotando, a gente tem convicção de que todos os órgãos estão acompanhando esse movimento de busca pela comunicação. A gente está fazendo um empowerment de todos os CIOs da Esplanada para que eles participem das decisões. Isso já é um atrativo natural. Participam da reunião de comissão, da comissão de coordenação do CISP, como eu falei, os chefes dos setoriais. E a gente acredita, a nossa coordenadora está aqui, a Carol, ela vai confirmar isso com certeza, que todos os CIOs recebem e acompanham as agendas. Eventualmente, eles não participam. Normalmente, quando eles não participam, tem um suplente, ou formalmente designado. Em relação aos chefes das TIs correlatas e das TIs seccionais, segundo o nosso regimento, eles não têm assento formal. Por exemplo, em algumas situações de deliberação, deliberamos, por exemplo, lá evoluiu o software Cacique numa determinada reunião. Eles não teriam direito a voto. Mas o nosso regimento da comissão de coordenação, ele pressupõe que podemos convidar qualquer pessoa de interesse da comissão para participar da reunião. E nessa lógica, a gente tem deixado o canal aberto para esses chefes das correlatas e das
seccionais. Por exemplo, na última reunião nós tivemos lá o chefe da TI do CAD, que é Carol, seccional, né? Seccional. E a gente desenhou o seguinte modelo: se a gente abrir para todos, são 220 órgãos. Então, a gente não abre para todos e envia o convite para todos, mantém o regimento com essa restrição. Mas qualquer CIO que quiser participar, é só enviar a mensagem, e nós temos os nossos canais por e-mail. Nós temos vários e-mails de comunicação do CISP, e aí a gente avalia e normalmente a gente acata e recebe, porque se for o caso a gente amplia, usa outra sala, enfim. Então, a gente acredita que a gente está construindo, está conquistando uma evolução com esse foco na comunicação e integração. Então, fechando a resposta à pergunta, a gente tem convicção de que todos os chefes de TI do governo federal acompanham o trabalho que está sendo feito. Fernando, ainda nesse sentido, como é que você dá a participação das empresas públicas de TI nessa discussão? Bom, em relação às reuniões, eu não tenho dúvida que em cada projeto que envolva minimamente a possibilidade de apoio das empresas públicas, serão convidadas nesse modelo de convite. Agora, quando a gente analisa os desafios e os projetos estruturadores, como eu coloquei, que a gente está desenhando para construir ao longo dos próximos anos, e só um detalhe, Marcos, a gente acredita que este momento de transição de governo, ele é fundamental para que se construam propostas de grandes projetos estruturantes. Porque o gestor, quando assume, qual é a primeira pergunta que ele faz no órgão onde ele chega, independente do nível? O que é mais importante aí para a gente tocar? Quem chega num lugar vai fazer essa pergunta. Uma empresa, um ministro, um diretor de área. Então, se a gente tiver um desenho estruturado e devidamente argumentado, justificado, sobre grandes projetos que precisam acontecer, a gente acredita que vai manter o patrocínio. Então, nessas frentes que a gente está propondo, algumas já em andamento, outras ainda embrionárias, não temos dúvidas de que haverá uma participação fundamental dos órgãos. Então, só 2 exemplos. O sistema estruturante do CISP vai ser hospedado aqui. Não tem jeito. Sistema estruturante, o core business do SERPRO é hospedar sistema estruturante. Outro exemplo, a Datagov, que eu falei. O Datagov, que é aquele trabalho de orquestração de quem tem infraestrutura como serviço para oferecer e órgãos que precisam de hospedagem. Então, o SERPRO, juntamente com a Dataprev e com a Telebrite, serão os principais atores no lado dos fornecedores. E, obviamente, vocês terão que estar conosco nessa discussão. Fernando, existe algum framework adotado para o CISP como referência? Eu entendo que a gente, em relação, por exemplo, ao COBIT 5, a gente está iniciando a construção de uma maturidade baseada no COBIT. A gente sabe de alguns casos de órgãos que adotaram, mas a SLTI ainda não propõe de forma direta a seguir um determinado framework. A gente conhece um caso, por exemplo, do próprio Geraldo, que está aqui, lá da CGU, que fez um trabalho lá, né, Geraldo? Talvez até você aborde um pouco na sua palestra, a partir do COBIT, né, Geraldo, fez uma reestruturação dos processos da área de TI do órgão. Na diretoria de TI, onde eu estive até um tempo atrás, a gente, não diretamente, mas a gente fez um trabalho com o apoio da Universidade de Brasília, com referências ao COBIT, não diretamente, não seguindo, porque a gente entende que framework é o melhor dos modelos, porque ele propõe as melhores práticas, ele não engessa, né? Não é como uma determinada certificação que você tem que seguir no mínimo detalhe, senão esse ano você é certificado, no ano que vem você perde a certificação. E nem sempre esses detalhes de uma certificação vão te ajudar.
e o framework ele é mais melhores práticas, que é o que se vem observando atualmente para construir um processo em cada órgão de forma customizada, dentro da necessidade de cada órgão. Então, a gente ainda não tem uma definição, mas a gente tem, por exemplo, um trabalho, uma parceria com a ISACA, capítulo Brasília, e temos feito algumas palestras no âmbito do CISP sobre o COBIT-5. Você apresentou os 4 pilares em que o CISP está ancorado. As perguntas estão vindo, né? Estão vindo. Não são suas, não. Não sou tão criativa assim, não. Olha só. Não, eu estou preocupado de você estar centralizando e talvez outras pessoas. Não, porque elas vêm para papel. Tá ótimo. Em qual pilar são tratados dados e informações? Acho que podemos dizer que em todos, de certa forma. Porque, por exemplo, quando você fala, nós temos um projeto que está sendo conduzido em parceria com vocês, que é o barramento de informações dos sistemas estruturantes do governo. Hoje, os sistemas estruturantes de governo, eles têm uma demanda intensa. O Ministério do Planejamento é gestor de uma quantidade absurda de informações, você sabe disso, e são demandados sistemas estruturantes por uma lista imensa de consumidores de informações, e os sistemas têm que gerar o tempo todo informações pelos mais diversos modos e canais automatizados, extrações manuais, e aí, só para dizer, Congresso, TGU, TCU, todo o processo de atendimento ao cidadão com base na lei, né, a questão da prestação de informações ao cidadão. Então, hoje, isso quer dizer, até algum tempo, isso era um emaranhado de canais de integração um para um. Então, por exemplo, se a Câmara dos Deputados precisava de informações do CIAP, que é o Sistema de Administração de Pessoal, tinha um canal direto de extração, sei lá, semanal, que gerava informações para a Câmara. O que está sendo feito? Uma parceria do Ministério do Planejamento com o SERPRO. A gente está construindo um barramento, e esse barramento ele vai receber informações de todos os sistemas estruturantes, e aí, na medida em que a gente conseguir carregar o barramento, carregar esse ambiente intermediário, com informações de um determinado consumidor, e estruturar essa geração a partir do barramento, eu desligo um fiozinho dessa teia e começo a estruturar esse modelo, com uma visão de futuro, em que todos os sistemas estruturantes não gerarão mais informações diretamente ao seu consumidor final daquela informação. Ele vai passar a gerar a esse ambiente intermediário, e só esse ambiente intermediário vai ter a prerrogativa ou a atribuição de gerar as informações para o seu consumidor final. Isso envolve software, isso envolve infraestrutura, isso envolve processo, envolve pessoas. Então, para dar um exemplo, essa questão de gestão da informação, ela precisa evoluir, ela é uma frente que precisa evoluir, mas ela, na minha visão, ela envolve os 4 pilares. Ok. A gente já está quase no tempo final, mas eu vou te fazer 2 perguntas. Eu acho que você está sentindo a falta da leitura da pergunta, né? Então, vou ler aqui para você. Alguns órgãos seccionais são muito maiores e proficientes que os órgãos setoriais, tornando-se recomendável sua participação no Comitê de Coordenação do CISP. Por que isso não acontece? Essa demanda é recente, pelo menos para nós, né, Carol? Eu acho até que ela surgiu em função dessa provocação que a gente tem feito para aumentar a comunicação e a nossa proximidade em relação aos órgãos. O que a gente está fazendo é exatamente o que eu comentei. Se a gente colocar, e a gente acaba de... Na verdade, a gente está com um novo regimento da Comissão de Coordenação em trâmite na nossa consultoria jurídica. Ela já foi, inclusive, aprovada pelo Fórum da Comissão, o novo regimento. Se a gente colocar que todos têm assento oficial,
a gente transforma o debate numa assembleia, numa coisa muito grande, porque o CISP, como eu falei, tem muitos representantes. O que a gente está fazendo é colocando essa possibilidade de participação deles e, obviamente, a gente vai ter um crivo, se eventualmente surgir muita demanda de participação e a gente julgar que a reunião vai ficar muito grande, e reunião muito grande, vocês sabem, aí fica mais difícil da gente encaminhar os assuntos. A gente faz uma análise, se o órgão seccional for relevante em termos dos problemas que ele tem, das iniciativas que ele tem, ele pode, numa negociação conosco, passar a ter participação como convidado todo mês, e ele vai ter praticamente a mesma forma de interação do que os setoriais que têm assento oficial. Ok. Parabéns pela visão estratégica. Qual o foco de contratação de pessoal de TI? Gestão ou execução? Gestão. Na padronização do PDTI... Se for execução, o cara vai ganhar menos. Na padronização do PDTI, é considerado o processo de elaboração, entrevistas com stakeholders, oficinas e etc.? Na elaboração do PDTI? Sim, sim. O nosso modelo de elaboração de PDTI, e aí, quando eu atuava lá na diretoria de TI, foi um desafio de anos a gente conseguir construir o plano diretor do Ministério do Planejamento, porque o Ministério do Planejamento tem 8 secretarias, tem 4.000 pessoas, tem 8 secretários, as secretarias são com competências muito distintas. Por exemplo, a Secretaria do Patrimônio da União tem uma atuação que não tem a mínima intersecção com a Secretaria de Assuntos Internacionais. E a gente precisa colocar as demandas dessas 2 secretarias no mesmo documento. Foi um grande desafio. O PDTI do Planejamento hoje já está no 3º ciclo bienal e foi fazendo exatamente isso que foi citado na pergunta. A gente começa o trabalho, o primeiro PDTI, a gente conseguiu o apoio da Secretaria Executiva e fizemos agenda de reuniões com os 8 secretários e mais os diretores. Tem 3 diretorias no Ministério que são diretamente vinculadas à Secretaria Executiva. Primeiro, o patrocínio da alta direção, agendando conosco as reuniões, para sensibilizar os secretários, o dirigente máximo da unidade, para que indique as pessoas chaves para participar do processo. Aí depois vem uma segunda rodada, que são as reuniões com esses pontos focais indicados pelos secretários para preenchimento de uma planilha de levantamento de necessidades. Planilha essa que a gente quer que passe no sistema, como eu falei. E depois a gente tem um processo de batimento das necessidades de cada unidade para verificar o que está sendo solicitado que é comum. Eu não vou comprar 200 computadores para CAIN e depois uma outra compra. Não vou colocar 2 itens no PDTI para fazer isso. E também a gente faz um filtro em relação a algumas solicitações das áreas que não têm alinhamento com o planejamento estratégico institucional. Então a gente faz esse filtro, aí a gente faz uma nova rodada com as unidades para fazer uma negociação final. Porque você não vai simplesmente cortar um pedido dele sem conversar. E aí a gente evolui para a elaboração do documento, para fazer fazer a construção de... Aí vem o nosso guia, né, Carol? O nosso guia de elaboração. É a questão da análise SWOT, a definição de princípios e diretrizes. A gente costuma propor que os órgãos apresentem no seu plano diretor a estrutura, onde está posicionada a TI no organograma do órgão. E, por último, vem o plano de ação com as ações e projetos que são definidos. Então, é feito, sim, tem que ser feito um levantamento de necessidade com as áreas, mas não é simplesmente acatar as demandas, elas têm que ser analisadas. Reportando ao barramento que você recentemente apresentou aí na sua resposta, a pergunta é se esse barramento substituiria soluções de BI e DW, especificamente a do CIAP DW. Não. Vamos imaginar uma determinada situação. Vou pegar o exemplo que eu falei. O CIAP, ele gera, não sei com que periodicidade, informações para o Congresso. E ele tem um canal direto, um web service. A premissa é que tudo passe pelo barramento. Mas quando eu tiver uma conexão direta, automatizada e funcionando,
eu posso tomar a decisão de que aquilo faz parte da minha diretriz. Aí vem o conceito de interoperabilidade, você ter a convivência de soluções diferentes. Por exemplo, nós estamos investindo atualmente fortemente em Data Discovery. A gente contratou uma solução, uma ata de registro de preço do próprio TCU, e a gente contratou uma solução que está tendo um resultado fantástico. O Data Discovery, essa solução, ela vai ser acoplada ao barramento. Então, ela complementa o barramento. Então, você manter algumas estruturas que já existem será possível. Não é regra que o barramento seja a panaceia, aí, que é só barramento e acabou. Se tiver uma conexão direta funcionando adequadamente, nós estamos atendendo aos conceitos de interoperabilidade. A gente encerra essa mesa, lembrando que esse ano fazem 10 anos que a EPING existe. Então, essas discussões que a gente está trazendo hoje, no sentido da governança, fazem parte desse amadurecimento da EPING. Né? Ela começou com uma discussão de padrões que permitissem a interoperabilidade, e hoje a gente discute o quanto que a gente, de fato, alcança o uso desses padrões e no que pode melhorar. Ok? Obrigado a vocês. Guilherme. Agradecemos a participação do secretário adjunto da SLTI, Fernando Siqueira, e também do nosso moderador, Marcos Vinícius Costa.